Bom, eu vou colocar então aí, hoje às 7, eu vou mandar para vocês depois. Muda para mim, Tati, por favor. Esse é o primeiro versículo, né? Isaías 66, 2. Diz assim: é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que teme a minha palavra. Só para a gente fazer um resumo da semana passada, né? Porque nós entramos muito na situação da palavra revelada versus a palavra comunicada. Esse foi o tema principal. Só para linkar, se eventualmente alguém deixou assim um pouco flutuando, a ligação entre a palavra revelada e a obediência, ela está justamente no fato de que obediência sem revelação é uma obediência capenga. O nome que eu encontrei, capenga, o adjetivo capenga, acho que foi o melhor. Por quê? Coloca o segundo aí, por favor, Tati. Porque para que a obediência produza em nós um efeito mais amplo e poderoso, é necessário que ela não seja algo somente pragmático. Tá? O pragmático, vou até pegar, não vou falar na minha própria, nos meus sinônimos, vamos usar os sinônimos do dicionário Aurélio. No Aurélio diz assim: fundamento no estudo dos fatos, que toma o valor prático como critério de verdade. Então, quando nós estabelecemos obediência, ou quando a obediência está em nós, pelo nosso conhecimento comunicado, uma ordem dada, comunicada, mas que não foi revelada em mim, eu fico aquém do que Deus tem na sua toda amplitude para poder fazer, em todo o seu poder. E eu me torno pragmático. Eu passo a obedecer porque tem que fazer. Eu faço porque tem que fazer. Eu faço baseado no conhecimento dos fatos. Eu faço porque eu sei que é assim, e é assim que tem que ser, e é assim que é, e ponto. Não que isso tire de você o conceito da obediência, mas aí vai ser uma obediência racional, obediência de conhecimento, baseada naquilo que você já experimentou e, eventualmente, em alguns casos, até funciona. Então, a gente tem que entender que a revelação, ela traz a oportunidade para todos nós de ir além, de experimentar a vontade de Deus, como eu falei na semana passada, independentemente de me trazer ou não benefício. Porque eu sei que mesmo sem eu enxergar benefício, mesmo sem eu visualizar um benefício, eu vou ser beneficiado. Mas não faço porque vou ser beneficiado. Eu faço porque a palavra de Deus, que eu entendo ser boa e perfeita. Então Deus volta, como está escrito lá em Isaías, os seus olhos para os humildes. E para mim, é só quando você se torna de fato humilde, e humilde não de aparência, humilde de dentro para fora, é que você pode enxergar e ter a consciência da necessidade do arrependimento e da transformação. Porque quem revela em nós essa necessidade da transformação é o Espírito. E nós costumamos dizer que a gente ouve muitas vezes o diabo tentando, o diabo falando um monte de coisinhas. Perda de tempo você escutar esse tipo de coisa. Se o coração estiver cheio de Deus, menos tempo e menos espaço tem para o diabo tentar falar ou tentar ocupar o espaço para qualquer situação. Ou para que a voz dele chegue a ser sequer audível. Não é? Então, quando o Espírito Santo revela em nós, e nós temos humildade para perceber que a gente erra, porque todos aqui erramos, a começar em mim, erramos todos. Então, uma vez que nós todos erramos, é bom lembrar que o Espírito Santo ele não vem para acusar. Ele vem para trazer consciência, revelação, de que o nosso erro pode conduzir ao engano. A gente pode ser levado ao engano através do próprio erro. E sabe por quê? Porque nós somos muito maus em reconhecer os nossos próprios erros. Nós somos muito bons em reconhecer os erros alheios. Né? Aquela história da pazinha, a ministração de hoje é boa para, sabe, cava e joga para trás. O que está lá atrás, nunca vem em mim, né? E a revelação não acontece se ela não for em mim primeiro. E olhando para os outros, eu esqueço de mim de uma forma mais fácil, então fica confortável. Esse é o nosso conforto humano. Essa coisa de, fulano, mas tem fulano é pior do que eu. Tem alguns que se acham assim, ainda confortados, em ver que o outro está indo para o buraco junto com você. Eu não vou para o buraco sozinho. Tem alguém indo comigo, não é? É uma coisa assim, e acontece com uma certa frequência, não é? Assim, às vezes a gente se pega, né, vendo contentamentos a respeito do fracasso, porque assim, que lá está pior que eu.
Ou então eu estou indo, mas esse aqui está indo junto. É uma coisa impressionante, isso é muito humano, é muito sensível em nós. Isso. Fulano também. Se for então alguém em posição de autoridade, aí mais fácil de ser levantado, né? Então fica uma desculpa maior, fica uma situação assim mais evidente, um respaldo melhor, uma bengala de porte mais resistente. Não muda, tá? É sempre igual. Então, para a gente ser transformado, a gente precisa, de fato, que o Espírito Santo nos dê o toque. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente precisa mudar. Porque o pior do engano é quando eu me convenço de que, de fato, o que eu faço é bom. Não é errado, porque todo mundo faz, ou fulano faz, ou é convencional. Vocês percebem isso? E aí fica aquele encalacrado aqui dentro que nunca muda. Sabe aquele quartinho fechado que você nunca destranca? Porque se você abrir a porta, vai pular lá de dentro um monte de coisas que você não gostaria que aparecessem diante de você. E vem sujo, né? Cheio de poeira e um monte de coisa. Então essa é a situação de quando a gente não tem humildade para perceber que a gente precisa desocupar espaço para que Deus possa tomar esse espaço e preencher esse espaço no nosso coração. E essa consciência vem pela revelação do Espírito. Somente aquele que reconhece genuinamente o próprio erro é que pode ser transformado. Porque tem pessoas que, eu não sei se vocês já experimentaram, certamente sim, em conversar com alguém, e não estou falando em acusação, nem em juízo. Estou falando em situações em que você tem revelação realmente do Espírito, de que a pessoa está andando em engano, está com uma situação ali que, agora mediando mesas, né, ou participando das mesas, a gente tem uma percepção bem grande do Espírito, de alguma coisa que acontece, você é levado a contribuir, não a acusar, mas a tentar contribuir de alguma forma para que a pessoa possa perceber por si mesma. E, de repente, você vê que a pessoa está convencida de que ela não erra. Ela se engana. Ela não cai, ela se engana. E ela não consegue, por mais que você coloque o fato, enxergar que aquilo é errado. Então, quando eu não enxergo que é errado, como é que eu posso ser transformado? Se eu penso que aquilo que eu faço é bom, vai continuar sendo bom. Para eu ter essa mente transformada, eu preciso começar pelo meu coração, e não pela mente. Então, o Espírito Santo precisa tomar conta no meu coração, trazer revelação através da palavra, né, por essa palavra revelada, não que a ministração vai trazer a transformação. Se ela entrar pelo teu coração, e houver a revelação do Espírito, e você encontrar aplicabilidade para aquilo. E aí, certamente, essas coisas vão ser levantadas, vão ser desocupadas. E, puxa, eu preciso mudar, essa é a área, olha que chacoalhão. Isso foi para mim, isso foi para mim. E a coisa funciona. Né? Agora, aquele que não reconhece, que acha que não precisa mudar, ele está enganado por si mesmo. E esse é o pior engano que existe. Né? Quando eu tenho convicção de que o que eu faço está sempre certo. E por isso que a comunicação não é o suficiente, ela tem que haver a revelação. Concordar, isso é bem bom de você escrever. Concordar não é obedecer. As coisas de Deus não precisam fazer sentido para você, para que você obedeça. Tá? Porque concordar é bem diferente de obedecer. Concordar passa pelo meu filtro, pelo seu filtro. E quando eu encontro coerência, quando eu encontro vantagem, quando eu encontro conveniência, quando eu encontro disposição, aí eu faço. E quando eu faço como? Do meu jeito. Então, um exemplo assim, claro, só para a gente encerrar esse período, foi a situação Caim e Abel. Os dois receberam a mesma ordem de Deus, o mesmo ensinamento de Deus. No coração de Abel houve revelação. E ele agiu da forma que lhe foi ordenado, da forma que lhe foi ensinado. Sem retoque. Abel ofereceu também o dízimo. Mas de que jeito? Segundo a concordância dele, do jeito que ele entendeu que era melhor. Ele fez aquilo pensando que estava fazendo melhor, que estava sendo excelente, que estava superando a Deus. Ó, Deus, arrumei uma coisa melhor ainda. Quer saber? Você é melhor do que o Abel. Então ele estava convencido. E concordar, definitivamente, não é obedecer. Tá bom? Alguma dúvida disso? Não? Amém? Então vamos lá.
As aparências, elas costumam enganar até aos mais avisados. Eu não coloquei esse versículo, mas vocês podem depois ler e buscar por si mesmos. Mas a palavra de Deus adverte que eu e você, eu não vou dizer onde está entre Gênesis e Apocalipse, então fica fácil para você encontrar. Ela adverte que nos últimos dias, e nós já estamos tocando nesse assunto desde o princípio, né? Nos últimos dias, o diabo vai estar com um plano bem direcionado para enganar, de preferência, os escolhidos, os separados. Ou seja, o diabo está com o radar voltado nesse momento para quem? Para mim e para você. Para nós, para os santos. Então não é uma coisa assim que, não, vai acontecer com o cara do lado. Não. Ele vem para todo mundo, ele vem babando. E ele quer, de preferência, entrar nesse enredo aqui, nesse enrosco das aparências. E é nos mais avisados. Não, eu conheço, eu sei. É por aí que ele caminha, tá bom? Porque o modo de operação de Satanás, ele não mudou quase nada. Tá? Põe o segundo para mim, por favor. Ele ainda deseja perverter o caráter de Deus e nos colocar contra a sua autoridade. Se há alguma coisa da qual diabo, tem experiência, é exatamente perverter o caráter de Deus. Lembre-se o seguinte, quando fala em nos enganar, tem uma situação e um peso. Agora imagina você, se fôssemos nós, e não somos, anjos dos céus, e estivéssemos despachando com Deus, que é o que os anjos dos céus fazem, face a face, desde a eternidade até a eternidade. E quando o diabo entrou com essa situação de aparências e enganos, ele levou consigo, primeiro o próprio coração, para o buraco. E depois, como todo aquele que vai para o buraco, e como nós dissemos ainda há pouco, levou junto outros, porque eu não vou cair sozinho. Lembra que assim, o insubmisso, ele é um covarde, e ele nunca se insurge sozinho. Ele sempre se insurge em rebelião. Rebelião requer mais de um. É aquele que anda em turminha para aprontar e fazer confusão. Esse é o insubmisso. Então o diabo fez isso e trouxe com ele 1/3 dos anjos dos céus. Nós sabemos disso porque a palavra nos ensina. 1/3 dos anjos, eu não sei quanto é, mas é muito. E não eram pessoas quaisquer. Eram as pessoas que conheciam a verdade de uma forma muito mais evidente e revelada do que eu e você pudéssemos experimentar. E ainda assim eles foram enganados. Então não pense que é uma coisa que eu e você, eu estou livre disso. Eu sou muito espiritualizado, eu conheço bem a palavra, eu oro, eu isso, eu aquilo, eu outro. Lembre-se, ele vem. Esses são os separados, esses são os escolhidos, esses são os santos, em quem está todo o prazer do Senhor, como diz o salmista, né? Quanto aos santos que estão na terra, esses são os ilustres, em quem está todo o meu prazer. Isso o Pai diz a nosso respeito. E são esses em quem Deus tem prazer que o diabo quer enganar. Ele continua tentando mascarar as diferenças, tornando-as sutis. Cada vez mais as coisas estão nas sutilezas. Qualquer um aqui que faça uma análise crítica bem rápida, vai perceber que o mundo está evoluindo. E que até as mesmas práticas de convívio social estão contaminadas de uma forma que tudo pareceu ser normal para todos, até mesmo para nós. Nós temos admitido conceitos e coisas que talvez antes a gente não admitisse, nem mesmo não sendo cristãos. Apenas como seres humanos que convivem numa sociedade. Então eu me lembro, do meu tempo de adolescente, ou pré-adolescente, revistas de mulheres nuas, não estou falando além disso não, eram só nuas, e não eram nuas com toda essa explicitude, como diria o Jorge Amado,
não com toda essa explicitude de nudez, mas elas estavam guardadas, escondidas, em determinadas bancas de jornal e ainda em plásticos lacrados, que você não podia ver uma vírgula. E não tinha toda essa demonstração. Hoje não. Hoje você não precisa sequer comprar a revista. Porque você assiste dentro da sua casa, algumas vezes eu não sei. Fica completamente assim. A gente assiste filme, eu não sei, eu assisto filme secular, eu vou ao cinema, eu não sou anormal, né, não sou um ET, eu vou no cinema, não sei você, mas eu vou no cinema. E ou no cinema, o que mais me constrange não é nem no cinema, às vezes a gente aluga um filme, estou eu, a Mari, Ricardo, Felipe, Renata e Gabriela. Filme bacana, tá lá um negocinho, claro, aquele enredinho que a gente sabe, né, bem Hollywood, um monte de groselinha que distrai. Do nada, sem mais nem porquê, entra uma cena daquelas que eu fico sem graça na frente de todo mundo. Dentro da minha própria casa. Não é assim? Não precisava. Não precisava. Repara que era totalmente dispensável. Mas ninguém mais liga, ninguém mais se envergonha, todo mundo deixa normal. É capaz de comentar da cena, na frente da nora, dos filhos, beleza, tudo bacana. Eu não estou querendo ser moralista nem ridículo, por favor. É que certas coisas a gente sabe que não edificam nem um pouquinho. E outras tantas não convém mesmo. Ninguém precisa. E disse aqui só de uma... A gente pode lembrar de outras milhões, muito mais importantes até do que essas. Normalidade. Tudo virou normal. Normal. É? A gente se espantava com isso, né? Mas a gente se espanta hoje. Não se espanta mais, ninguém mais se espanta. Com nada, repare. Ninguém se espanta com nada. Não importa o que... Morto, né? Antigamente a gente via alguém, puxa, num acidente, as pessoas, morrem 3 motoqueiros por dia, só na cidade de São Paulo. Motoqueiros, 3. Motoqueiros são 3, na cidade de São Paulo, por dia, hoje. Triplicou nos últimos 2 anos. Então, imagina, é uma... A gente, só 3. Caiu mesmo o nosso normal. A gente, sabe, a coisa virou assim, a moto passar pelo meu teu carro e levar o espelho, graças a Deus que não levou meu avô a mim também. Já está assim, o negócio virou isso. É uma coisa assim que é inacreditável, mas essa é uma demonstração de que ele está banalizando. Ele está preparando o clima da banalidade. E ele vai envolver todo mundo. Porque chega um momento que, repare, ele foi alcançando, ele vai invadindo. E nós sabemos que dentro das nossas igrejas nós estamos vendo muitas banalidades, né? Muitas. Então a gente precisa tomar cuidado e buscar a revelação do Espírito para ter discernimento. Para não agir em juízo, mas também para se defender do engano. Tiago diz uma coisa que é muito importante, e isso é o pensamento principal para a gente colocar. Eu amo esse versículo porque é uma advertência poderosa. Na verdade são 2, né? O 16 e o 17, mas assim, não vos enganeis, meus irmãos. Isso é bem claro. Está dizendo para que nós digamos uns para os outros, e ele dizendo para nós como irmão em Cristo, né? Ele dizendo, olha, quem diz aqui é Tiago, né? Não. Veja bem. Toda boa dádiva e todo, não sei porque tem 2 todas, mas é um só. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Só nesse em quem não há nem sombra de variação, eu podia ficar ministrando com vocês aqui mais ou menos uns 3 dias. E ainda ia ter assunto para a gente conversar. Mas nós vamos, uma hora, falar um pouco mais sobre isso. Em resumo, não existe nada bom, nada fora da vontade de Deus, tá? Nada bom. Repita para o seu lado, não tem nada bom fora da vontade de Deus. Então você aí, nada bom fora da vontade de Deus. Vai mais um aí, Tati, por favor. Pode até parecer bom, e preste atenção, porque eu estou falando de sutileza, gente. Pode até parecer bom. Mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, não se engane, porque é confusão. E não me venham aqui dizer que vocês nunca caíram nessa, porque eu caí nessa diversas, e pior, se eu bobeio, continuo caindo. A gente precisa estar super atento. Eu tenho um amigo, pastor, que sempre ministrou o seguinte:
eu tenho que dar uma resposta agora? Porque a gente diz, não, mas é uma oportunidade, a decisão é agora, tem que ser agora. Se você não disser, vai passar, não vai dar. Não. Chega a ser desagradável, mas a posição dele é sempre não, e é não mesmo. Eu tenho que decidir agora, tem que ser agora. Pode ser a melhor coisa, aliás, eu posso perder, supostamente, visivelmente, a melhor coisa, a melhor oportunidade do mundo é não. Agora, se você puder me dar um tempo para eu buscar de Deus, me alinhar com Deus, discernir da parte dele, buscar a revelação do Espírito, aí pode ser que a coisa tome outro rumo. Mas se eu tiver que decidir agora, como garantia, como preservação, contra o erro, contra o engano, não. No mundo que a gente vive, tudo é levado a decidir agora, já é a oportunidade de ouro, tem que ser, e vamos, pá. E quando você vê, você está enrolado com a corda do pescoço inteiro. E você está enforcado dentro de casa. Simples assim. Tiago, ele está enfatizando o que ele nos colocou no versículo, porque sabe que nós podemos ser levados a acreditar que algumas coisas são boas, quando na verdade não são. Ele está dizendo, não está dizendo porque ele se sente maior ou melhor que nós, ele diz assim, falo a vocês, meus irmãos, alerto a vocês, meus irmãos. O que ele está dizendo? Sou igual a vocês e sei que se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Aliás, se acontece comigo, pode acontecer com você. Esse é o recado. Ninguém está livre. A mais vontade, por favor. A provisão de Deus e sua proteção ficarão comprometidos por causa do engano. Eu digo isso por quê? Algumas pessoas vão dizer assim, mas a bondade e a misericórdia. É verdade. É verdade. Aliás, elas não te seguirão, elas te perseguirão. Você pode buscar a palavra no original e você vai encontrar isso. Todos os dias da sua vida. Elas se renovam a cada manhã, são o motivo de nós não sermos consumidos. Aliás, precisamos de anjos, os quais Deus dá ordem para nos guardar nos nossos caminhos, não nos dele. Tem uma série de coisas que nos preservam. Mas dizer que nós vamos estar no centro da vontade, que todas as coisas que Deus tem reservado vão nos atingir, vão nos tocar, não vão. Nós vamos estar comprometidos. E comprometidos por quê? Porque a gente está enxergando de uma forma diferente. Não estamos alinhados com a obediência da vontade de Deus. Lembra, todo dom perfeito vem do alto. Todo dom perfeito e toda dádiva vem de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte. Eu e você, nós podemos encontrar muitas outras fontes. E de fato podemos mesmo. E eu conheço situações boas, vejam bem, situações boas, situações em que as pessoas realmente poderiam alcançar algo de Deus, e eu estou falando aí de Deus, algo de Deus, e que elas acabam se embananando, se enrolando, porque não buscam nele a fonte. Acabam fazendo daquilo que surgiu a fonte, ou de opiniões, ou de situações que vão surgindo, a fonte. A fonte é sempre, sempre Deus. Porque, um parênteses rápido, quando a gente está na pior, a gente ora para Deus, 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 socorro, Deus, 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 Deus. E Deus age. Tá? Olha, em algum momento você se arrepende genuinamente, você cede à vontade dele, você volta os seus ouvidos, ou a voz dele cresce em você, deixa de ser gemidos inexprimíveis e passa a ser um vozeirão, como de muitas águas, né? A coisa toma um outro rumo, e a sua vida muda, e você prospera, e as coisas andam. E a maioria das pessoas sabe o que diz? Obrigado, Deus. E para por aí, no obrigado dá um stop para ele. Como se dissesse, daqui para frente toco eu. E eu busco outra fonte, sou eu. Já estou treinado, já sofri, já me esculhambei, agora já sei como fazer, não vou mais quebrar a cara. É só esperar que vai vir da outra fonte. Confusão. Confusão na certa. Sabe por quê? Porque a palavra diz, maldito o homem que confia no homem. E as pessoas que não têm revelação, dizem, maldito o homem que confia no homem. Confiei, olha só o que o Júnior me aprontou. Você sabe o que a palavra diz? Maldito o homem que confia no homem.
A minha confiança está no Senhor. Isso diz os que o temem. Tá? Isso é confiança. E nós, se nos apegamos a essa verdade, né, e a colocar no nosso coração, então as aparências não nos enganarão mais. É importante, e muito importante, que a gente tenha dentro de nós, porque o coração é um lugar, Deus fala, que é onde nós devemos preservar, que é onde todas as coisas acontecem. É a nossa fonte com o Senhor. Então nós temos que estar ocupados pelas coisas de Deus. Porque se a gente der margem no coração, ele vai ter outras coisas. Ou se a gente não tratar, por isso que eu digo que a revelação é importante, porque você tem um espaço ocupado, você nem sabe que esse espaço existe. Ele está tão entulhado e tão num canto, que você já esqueceu disso. A gente precisa voltar o coração mesmo, para que as aparências elas não nos enganem e nos tirem do rumo. Se Eva tivesse entendido isso, lembra nós falamos da Eva semana passada? Ela não teria sido persuadida. Porque pensando nu e cru, hoje, com a revelação da verdade, essa Eva foi uma idiota, né? O que a gente pensa. Que tola. Não é? Como é que ela foi cair nessa? Agora, exatamente. Como é que a gente faz isso? Porque a gente cai. Adão, nós vamos falar lá na frente, é um pouco mais pesada a responsabilidade. Tá? Ela foi persuadida, ele não. Essa é a situação. Ele largou a obediência de quem devia e foi obedecer a quem não devia, que estava persuadida. E aí, meu querido? Por isso que eu disse, ela recebeu, a Bíblia diz que Eva tem um parênteses, mas para Adão não. Você levantou uma coisa que assim, há margens muito boas para a gente pensar a esse respeito. Porque a gente sabe o seguinte, de fato, todas as coisas surgiram desse primeiro momento. Então, nesse momento de insubmissão, de não entender a autoridade, que é onde tudo se resumia, aliás, onde tudo se resume, onde tudo se concentra, começaram a criar falhas. Então, eu, pensando como sou um pensamento livre, já que você lançou o seu, o meu pensamento livre é de que a comunicação entre os dois já não era grande coisa. Em algum momento ela deixou de ser uma comunicação efetiva. Aí que está, sim, pela autoridade, se eles tivessem os dois, eu imagino que os dois não estavam convivendo juntos com Deus. A partir de Eva, a convivência ficou complicada entre Adão e Deus, entre os dois, a coisa ficou dividida, ela ficou no mínimo desordenada, fora do contexto, fora do alinhamento de Deus. E a gente sabe que quando não há um diálogo eficaz, né, quando Deus não está no foco do diálogo, é fácil de você criar uma confusão e uma encrenca. Então, esse é um pensamento livre. Tá? Eu acho que dá margem para a gente refletir a respeito. Tá? Não, tudo vem da origem, você não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Todo mal procede dessa situação aí. Inúmeras vezes as pessoas deixam suas posições, isso é importante. Tá? Eu falo porque eu já vivi isso, eu sei do que estou falando. Deixam posições, empregos, igrejas, cidades, lugares onde Deus os plantou. Porque nós somos plantados nos lugares. Nós temos chamados, nós somos plantados. A gente acha que está num lugar assim flutuando. Não está, a gente foi plantado por Deus. Tá? Se nós estamos na vontade dele, então se você não está na vontade dele, aí então é complicado. Aí talvez você esteja flutuando mesmo. E crente flutuante não é um bom negócio. Porque quem vem de flutuar por aí é o outro. Ele vem de rodear a terra. Nós não. Nós temos raízes estão plantadas. Plantadas na videira. Porque não concorda com as autoridades estabelecidas sobre ela. Já viram isso? Eu cansei de... Eu me lembro de preste atenção no que eu vou falar para você aqui. Entendam isso com maturidade. Mas entraram na minha sala, enquanto eu era o pastor sênior da igreja, muitas pessoas, para que nós ministrássemos. Eu e a Mari, eu, enfim. Muitas. Foram 9 anos, não foi um dia nem 2. Isso sem contar os outros 8 ou 9 anos que nós ministramos aqui na comunhão.
grupos, casais, enfim. Chegaram a entrar na sala e dizer para a Mari que ia embora da igreja, sabe por quê? Porque ela não concordava com a forma que a Mari, ou que eu e a Mari criávamos o nosso filho. Os nossos filhos. É um fato. Isso aconteceu de fato. Sabe o que aconteceu? A filha dela casou com o meu. Mas é verdade. Eu não precisava dizer isso para vocês, né? Mas eu tenho que expor o que é de fato para que vocês entendam o poder que isso tem. Saiu da igreja porque disse que não concordava. Se alguma coisa é tão ruim, ela não pode ser produto de algo pior, pode? Tudo que é bom procede do Senhor. E se há algo bom em mim, você procede de Deus. E se você tem coisas boas, você o quê? Dissemina coisas boas. Certo ou errado? É assim que funciona. E algumas vezes a gente pensa ao contrário. Por quê? Porque a gente não concorda. Entenda bem, eu não tenho mágoa e nem vejo maldade em nada disso, muito pelo contrário, está mega superado. Não é uma situação que eu estou levantando aqui para expor. Não. É só para que você entenda que o engano é esse. Ele é sutil. De repente eu não concordo com certas situações, ou eu me sinto aquém dessa realidade, e eu prefiro então discordar dela. Porque discordando, eu fico de fora, eu não tenho que me inserir. Vocês entendem onde eu quero chegar, não? Nós somos, na verdade, seres humanos que costumam traçar juízo de todas as coisas. Nós não estamos aqui para julgar nada. Sabe por quê? Porque com a medida que a gente julgar, é a medida que nós seremos julgados. Nós estamos aqui, na verdade, para aprender com essas situações e reproduzir de forma diferente. Pessoas saem. Olha, eu cansei de ver gente perder. No meu grupo familiar da Mari, gente perder emprego, coisa que Deus plantou. Sabe o grupo inteiro ora para a pessoa receber? Ora, e o cara está lá na pior, e o cara, uau, recebe um emprego daqueles que ele não tinha capacitação, na verdade. Ele não tinha a menor chance de conseguir. Consegue. O que a pessoa faz? Você fica maluco de ver aquilo. E você tem que se conter, porque o teu negócio é orar. Não, pior. Entra, feliz por 6 meses, mas nos próximos meses já começa a estar de olho nos outros, no emprego dos outros, que já é melhor que o dele. Ele não tinha nenhum. Recebeu um que não merecia, mas já está de olho no do outro que supostamente é melhor que o dele. Eu não vou ficar aqui, eu estou perdendo tempo, porque fulano no outro lugar, 3 meses já foi promovido, e barará. É assim que acontece. Eu estou falando para vocês, e dei exemplo meu aqui, para vocês entenderem que eu não estou falando groselha. É fato. Acontece. Acontece no trabalho, acontece na igreja, acontece. Um pastor amigo meu, pastor sênior de uma denominação das maiores que existem no mundo, ministrando uma igreja maravilhosa, num lugar maravilhoso, com toda a provisão e segurança que Deus dá para um cara poder ministrar com tranquilidade de coração. O casal virou para mim, para a Mari, no Starbucks, nos Estados Unidos, falou, estou voltando para o Brasil porque eu quero progredir financeiramente, a igreja está me prendendo, me amarrando, e tinha tudo do bom e do melhor. O que você acha que aconteceu? Voltou para o Brasil e quebrou a cara de verde e amarelo. Por que isso? Porque não concordava. Não concordava, não, nós queremos mais. A igreja, ela dava todos os benefícios, mas o salário era um salarinho. Mas para quem precisa de salário, se tem todas as coisas cobertas? Plano de saúde, carro, casa, supermercado, móveis, concertos, ajuda em escola, faculdade, gasolina, seguro-saúde. Para que eu preciso de dinheiro se eu tenho tudo isso? Para meia dúzia de coisas de diversão, isso tinha. Mas a pessoa não. Ela quer amealhar. Entendeu? E aí muda a cabeça. Como é que isso entra no coração? Eu estou falando do exemplo de um pastor, porque entrou no coração de um pastor. Um homem de Deus, uma obra muito bacana. Com um histórico bacana de vida.
E não teve um dia nem dois, ele teve 30 anos nesse lugar. 30 anos. É muito tempo. Então, talvez eles veem na sua vida uma coisa estagnada, ou acreditam que de onde estão não há futuro para eles. E logo que a oportunidade aparece, e mesmo sem confirmação do Espírito Santo, eles deixam a posição. Eu coloquei aqui, né? Pode ser a cidade, pode ser a função que você ocupa, pode ser casamento, pode ser o que você imaginar. Você pode desmultiplicar isso para você bem entender. Tá? E alguns diziam, eu fiquei muito tempo parado, tenho que fazer alguma coisa. Vocês nunca ouviram isso? Eu estou aqui marcando ponto, marcando passo. E acabo indo contra a vontade de Deus na busca do que pensam ser bom para eles. Lembra que eu posso encontrar o que é bom para mim e pode até dar certo durante um tempo. Só que o que é perfeito, toda boa dádiva, vem de Deus. Não vem do que eu entendo ser bom. Eu falo isso para vocês, não condenação a ninguém, por favor, nem dos aqui citados. São pessoas que eu amo e que têm a maior liberdade e têm um convívio. Tá? É só para dizer que, se eles foram, nós igualmente podemos ser. Igualmente podemos ser enganados. Cuida para que não caia. Cuida para que não caia. Fala, o que foi? Hoje não vai dar tempo de fazer. Eu já sabia que não ia dar, mas semana que vem nós teremos. Aliás, eu falei errado, porque sempre na oitava. É 4, 8, 16, assim vai. My mistake. Eu esqueci. Tá? My bad, diriam os mais jovens. My bad. Então, eles podem, num primeiro momento, até sentir que estão progredindo. E às vezes até progride mesmo, tá? Mas seu coração se extraviou há muito tempo de um relacionamento íntimo de comunhão com o Senhor, aquele que busca a vontade de Deus. E você encontra isso nas coisas mais sutis, nas coisas mais bobas que você possa imaginar. Quando você vê, você está dando lugar e importância para coisas que estão acontecendo e que, assim, visualmente, racionalmente, estão dando certo. Mas olha, o que eu conheço de situações de pessoas que deram certo, porque buscaram por si mesmo a sua própria vontade, deram certo. Aparentemente você olha, nossa, uma maravilha. Teve gente que, para chegar para mim, assim, seriamente abalado, depressivo profundo. Sabe do que, não? De encostar a cabeça no travesseiro de luz e pensar o que poderia acontecer se. Com tudo perfeito, família com saúde, dinheiro no banco, negócios indo bem, tudo bacana, tudo que o cara sonhou, todo mundo perfeito. 5 carros esporte importados, não anda com nenhum. Não tem, prazer mais em nenhum. Por que será isso? Porque eu posso até encontrar isso, o suposto sucesso diante dos outros, né? Nossa, o cara tem uma Ferrari, 2 Porsche, um Jaguar, não sei. Nossa! Ele não tem prazer em andar em nenhum. Nenhum. Por que será? O sucesso é uma coisa, esse é o nosso humano. Mas o que é sucesso diante de Deus? Quando eu sou feliz, satisfeito, contente, eu usufruo do que Deus me concede. E uma vez que eu tiver isso no centro da vontade, tranquilo, as coisas acontecem naturalmente. Tudo tem benefício, tudo tem proveito. Tem gente que viaja para aparecer na fotografia, vocês já viram ou não? O cara põe pontinho no mapa, eu costumo dizer. O sujeito vai para... Eu dou risada. O cara vai uma vez para uma cidade, em algum lugar no mundo, e tira fotografia em todos os cantos da cidade. Na verdade, ele não viu nada, mas ele pousou na fotografia em todas as esquinas. Como é que a gente pode conhecer alguma coisa se a gente não tiver intimidade com isso? Se a gente não conviver dentro dessa situação? Há lugares onde eu já fui dezenas e dezenas de vezes. E eu não sou local, eu não residi ali, eu não sei 1/10 do que aquilo seria. É diferente o conceito. Então tem gente que acha isso. E aí faz aquela viagem maravilhosa. Porque assim, tem uma situação interessante. Eu vou fazer uma viagem maravilhosa. Espetacular.
Então eu faço um plano na minha cabeça. Você faz um plano, cada um faz o seu plano. Pode acontecer, quando este plano é nosso, duas situações. Sabe quais são as duas? Ser melhor do que eu pensei, ou ser pior do que eu pensei. Igual nunca é. Já repararam isso, não? Falei de viagem só para ser uma... Nunca é igual. Sempre é aquém ou além. E saio aborrecido. Porque o meu ideal de viagem era fotografia, era sair pousando. Mas foi melhor que isso. Não, eu não queria. Eu queria aquilo. Tem gente que só fica contente porque bota a foto no Instagram e diz, olha, fulano está em tal lugar, que bacana, hein? Aí ele fica... Que coisa mais fugaz, que coisa mais tola. Pensa bem. Terminada a aula, ele diz, pastor, que pregação. Amém, é do coração, glória a Deus, pronto, acabou. Amém. Agora tem cara que fica levando tapinha nas costas, isso dura mais uns 15 minutos, meia hora. Acabou. Quando, na verdade, se ele tivesse pensado isso, ficado só ali no, Senhor, muito obrigado, estava guardado um galardão eterno para ele no céu em relação a essa situação. Mas ele fez o quê? Braçou o tapinha nas costas. É simples, você escapar da autoridade de quem tem autoridade é fácil. Só que aí depois você responde por você mesmo. A 180, ou a 200, ou a 300, não faz diferença. Aliás, a 135, ou a 130, ou a 128, você está por sua conta. A 120, Jesus está sentado no banco do passageiro, trocando ideia. Daí por diante, ele dá ordem aos seus anjos. Se o anjo for bom de curva, bem. Se não for... Eles podem, no primeiro momento, até sentir que estão progredindo. Lembra disso. Isso é uma coisa que vem em nós. Mas o coração está longe, tá? Próxima aí, Tati, por favor. Lembrou alguma coisa aí, Lucas? Não? Em termos gerais, como muitos pensam, né? Como é que eu posso desobedecer, então, à vontade de Deus? Só uma observação aqui. Põe lá, por favor. Eles são enlaçados pelo bom e agradável. Porque o bom e agradável é bom e agradável. Aos nossos olhos, é humanidade. Tá? É bom e agradável. Talvez porque encontrem um meio de prosperidade ou sucesso fora do conselho da palavra de Deus. E acreditem, eu já vivi isso e eu sei que você consegue. E vou repetir o que eu já falei aqui para vocês. Tem muitas coisas que com um pouquinho só, de perseverança, de percepção, eloquência, oportunidade, quem sabe aí uma contribuiçãozinha financeira, você consegue conquistar e alcançar. Consegue. Eu conheço muito cara bom que estudou bastante e chegou em algum canto. Agora, daí dizer que não é uma pessoa de sucesso, do ponto de vista que nós aqui estamos entendendo, ou buscando entender o que é sucesso, aí é uma outra história. E eles vão atrás disso, né? E encontram divertimento, felicidade, alegria, que, aliás, como eu disse, dura pouco, dura pouquíssimo. E depois, vai-se. E, na verdade, eles têm medo de Deus os estar privando. Veja bem isso. Gente, não pense que nós estamos falando assim das coisas boas e atrativas. Tem gente que não vem para a igreja porque diz que Deus não pode. Deus é o Deus do não pode. Vocês nunca ouviram isso? Nunca? Não? Eu não vou para a igreja porque isso não pode, aquilo não pode. Eu não sei qual foi a Bíblia que esses caras leram, mas na minha está dizendo que eu posso tudo. Então, espera um pouquinho. O nome disso é? Religião. Nós convencionamos chamar de igreja lugares, nomes, denominações. Não, igreja somos nós. Nós aqui, igreja. E igreja que eu estou falando é igreja de autoridade submissa. Porque nós estamos falando da autoridade aqui, primeiro, todo esse tempo. Autoridade de Deus, da palavra de Deus. Quando eu estou debaixo da autoridade de Deus, da palavra de Deus, a história é outra. Eu posso todas as coisas. Posso tudo. E sabe por quê? A palavra diz que Cristo morreu para que nós nos tornássemos verdadeiramente livres. Só que eu sou livre para o que muitos não são, para dizer não.
Porque tem coisas que realmente não interessam em absoluto, não me edificam em nada. Aliás, não convém mesmo. Mas alguns praticam para serem aprovados. Ou para não terem essa sensação de que estão perdendo alguma coisa, estão sendo privados disso. E se tornam, sabe o quê? Privadas humanas. Essa é que é a verdade. Isso está cada dia mais comum. Como é que alguém pode ficar com cada um a cada 5? Você pode ficar, aliás, vai para a festa e fica com quem você quiser. 8, 10, 30, 80. É Deus que vai te segurar? Mas esqueça. E você pode ir na igreja quando você quiser e vai continuar fazendo. E aí? Ok. Agora, quem está privado? Você ou Deus? Ele te deu liberdade para você usufruir bem de alguém. E esse alguém muito bem de você também. E os dois serem assim um negócio sensacional. Mas para mim sensacional eu não encontro. E estou sempre virando uma privada. Por que esperar o tempo de Deus? Nunca viram isso? O nego sai correndo mais do que Deus? Os corredores da fé? Eu vou aproveitar o que é bom e agradável agora. Vai que amanhã eu morro. Aquela frase de que morte para nós é lucro foi só para Paulo, tá? Para nós não tem a ver nada dessa conversa. Não que eu estou querendo que vocês morram, não. É que a gente tem o bom e agradável aqui mesmo. E se acontecer de morrer, vai ser o mais. Do mais. O perfeito e agradável direto, na linha, ao nosso alcance direto. É uma outra situação, uma outra etapa. E quando essas pessoas olham esse contexto, elas entram no engano. E o engano permanece na vida delas. Elas acham que, estar na igreja, estar no Senhor, obedecer a Deus me priva de todas as coisas. Eu nunca fui tão livre, servindo a Deus, nunca fui tão livre. Eu fechei o meu trabalho, a minha igreja, não é porque alguém brigou, porque discutiu, porque teve dissensão, o outro saiu, nada. Nós ministrávamos 120, 130 vidas impecáveis. Todas estão no Senhor e em igrejas. Porque até aí, eu não prendi ninguém a escolher o seu próprio caminho. Nós terminamos que eu e a Mari temos uma estafa realmente física complicada, um erro nosso estratégico diante de Deus, e nós sucumbimos ao nosso físico. Tá? Foi assim um tempo ruim, porque a gente abraçou todas as coisas, já que ninguém fazia, a gente mesmo fazia. E aí a gente fez o que não era para nós fazermos, era para outros fazerem. Enfim, encerramos a coisa bacana, assim como estou falando com vocês, tudo muito em ordem, as pessoas todas são meus amigos, perfeito, todo mundo está no Senhor, tudo bacana, hein? Não tem uma, estou dizendo aqui, tem, não tem. Agora, eu parei para a Mari e disse assim, vamos dar um tempo. E falei, não quero saber de igreja, não, me deixa quieto, por favor. E eu fiz isso. 1 ano não fui em lugar nenhum. Nada. Orando, lendo, sério, orando, lendo, nada. Passou um tempo, comecei a visitar os amigos. Fui ali, fui aqui, fui acolá e tal, não sei o quê. Na igreja de não pensa você não, que eu ia lá, fulano, estou aqui, nada. Algumas igrejas grandes, né? Senta lá atrás, ninguém sabe, nem sabiam que eu estava lá. Fui assistir 4, 5 cultos, o pastor que é meu amigo, de jantar comigo, não sabia que eu estava lá. Beleza, estou ok. Um dia, eu falei, Mari, precisamos ir na comunhão. Há muitos anos não põe o pé lá dentro. Vamos lá. Entrei pela porta, dei de cara com o Arles. Não é que dei de cara com a igreja, dei de cara com o Arles. Além de pastor, nós somos amigos a vida toda. Nós criamos os filhos juntos, nós estivemos juntos o tempo todo. Foi um grande encontro, super bacana. Eu fui ficando. Aí um dia ele falou assim, quase te chamei para você orar pelas ofertas. Eu falei, você não faça isso. Você me deixa sentado aqui. Eu não quero nada. Me deixa quieto no meu canto. Estou feliz, você me deixa aqui. E eu estava feliz, eu estava achando bacana. Até que foi crescendo uma coisinha aqui, e foi crescendo aqui, e foi criando um bolo, e o negócio foi ficando de um jeito que eu percebi que eu estava no engano. Eu estava me omitindo diante de Deus. Eu estava nessa situação de muitos achando que eu estava na alegria,
fofo, bacana. Eu não sou enganável, eu sou pastor. Meu Deus, quando eu ministrei a primeira vez, sabe, parece que sai um... Já se sentiu desentupido? Sabe quando você está com o ouvido que desce a serra, que você não escuta nada, plum! Você começa a ouvir até um zumbido lá na Conchinchina, no quarteirão de baixo. Meu Deus. A questão é essa. Se eu estou debaixo da autoridade de Deus, ponto. Agora, você pensa que é fácil um pastor que já foi sênior de uma igreja vir submeter outro pastor? Você acha que é simples assim? Estou acostumado a fazer as coisas do meu jeito. Eu mesmo escutar Deus e dar ordem em todo mundo. Dizer sim, e pode acreditar que era sim. E todo mundo fazia. E dizer não, não, e todo mundo fazia. Muito organizadamente. Pode perguntar para a Mari Testemunha. Uma obra muito, muito organizada. Bacana. Você não acha que é um tratamento na sua vida, é isso? É um big de um tratamento. Mas eu vou dizer para você que eu nunca estive numa posição tão confortável em toda a minha vida. Sou muito feliz por ser um pastor auxiliar. Eu encho a boca para dizer. É uma alegria. Glória a Deus. E ponto. Por quê? Se a gente não busca no Senhor o que é o bom, o que é o certo, qual é o meu momento, eu posso recalcitrar com os aguilhões aqui, dias, noites, semanas, até na minha função ministerial. E ninguém vai obter sucesso. Então fiquemos com o exemplo de Jesus. Põe aí, Tati, por favor. Porque a gente tem um monte de exemplos, né? Então eu quis trazer o exemplo maior para a gente entender. O escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem foi, né? Mas nós sabemos que provavelmente não foi uma mulher. Porque ele diz que escreveu-nos resumidamente. Tá bom? Hebreus 5, versículo 7 e versículo 8 diz assim: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido, veja bem, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sendo ouvido por causa da sua reverência à autoridade, ainda que era filho, aprendeu a obediência como? Leiam vocês para mim. Ele aprendeu como? De quem nós estamos falando? Jesus. Tá bom? É pesado o pedaço. Ao contrário de Adão, quem foi que disse que não ia falar do Adão aqui? Fátima. Olha lá, Fátima. Olha o Adão aqui na história. Então, ao contrário do Adão, Jesus, que é o nosso último Adão, ele andou em perfeita obediência a seu pai e pôde testificar que Satanás não encontrou nada contra ele. Ele chegou na cara de Satanás e falou: cadê a tua autoridade? É essa chave? É minha. Você não tem autoridade mais nenhuma, é minha. Acabou. Eu sou a autoridade, eu sou a fonte. Você não pode tirar de mim. Não há nada que me desaprove, nada que me desabone. Ele, então, é o meu exemplo, ele é o seu exemplo, ele é o nosso exemplo. É para quem nós temos que olhar. Ele é aquele que pagou o preço para iluminar os nossos caminhos. Não mais estamos destinados ao caminho da transgressão de Adão. Vejam bem. Mas nós fomos chamados para andarmos no caminho da obediência do último Adão, Jesus. Ponto. Ele é o nosso exemplo. Eu e você, nós temos que focar nisso. Jesus. E ele, Jesus, aprendeu a obediência no meu aqui. Se estivesse passando vocês, eu tenho agora uma função nova que eu posso riscar embaixo. Eu ia riscar em vermelho para você ver aqui, ó. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Se isso não fosse verdade, não estava aí, né? Põe lá, Tati, por favor, só para a gente estar concluindo. Continuemos com o escritor de Hebreus, que diz uma coisa que a gente precisa levar para casa, porque semana que vem nós vamos de fato trabalhar juntos, e nós vamos partir daí. Portanto, nós também, isso Hebreus 12, versículos de 1 a 3, portanto, nós também,
pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado, veja bem, que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos, ou concentrando o nosso olhar em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está assentado à direita do trono de Deus. Veja bem, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ele está dizendo, gente, traduzindo assim bem rápido, Jesus passou pelo que você está passando, multiplicado a 1 milhão. Tudo que você já passou e tudo que você vai passar, ele passou lá na cruz, somado ao que você passou, o que eu passei, o que ela passou, o que ele passou, e que mais não sei quantos milhões passaram, vão passar e estão passando. Tudo concentrado nele. E ele venceu tudo isso por mim e por você. Agora, nós temos que considerar isso. Se ele suportou, ele está mostrando para nós que é possível. Nele, debaixo da autoridade dele, debaixo das asas dele, é possível a gente vencer toda a situação e não nos deixar vencer pelo cansaço, desfalecendo na nossa própria alma, dizendo, chega, já lutei, já batalhei, eu entrego mão, chega, já deu. Por isso que a Bíblia diz que ao que vencer. Ao que vencer, alguns têm uma ideia errada, de que é aquele que vai ganhar medalhinha, que chegou em primeiro. Não, não é o que chegou em primeiro, não. É todos os que chegarem. Alguém que já participou de alguma corrida dessas que são promovidas, corridas de rua? 10K, 5K? Eu participo mais ou menos há uns 28 anos. Hoje, aliás, nos últimos 16, 18 anos, tem esse negócio interessante. Todos que cruzam a linha de chegada ganham uma medalha. Todos, sem exceção. Cruzou a linha de chegada, se você não cruzar, você recebe um kit da prova. Mas os que cruzam a linha de chegada, recebem um kitzinho lá de comidinha, coisinhas energéticas para você se repor, e uma medalha. Esse é o cara, venceu. Todos venceram. Porque chegaram, perseveraram, chegaram até o fim. Esse é o caminho que está proposto para nós. Nós seremos vencedores quando nós chegarmos na linha final e Jesus disser assim, vem para o meu gozo, servo bom e fiel. Tá bom demais, cai fora dessa história de mansão celestial. Se você tiver, amém. Se não tiver, é mansão do mesmo jeito. Fica tranquilo, Deus tem um lugar reservado para mim e para você. Um lugar maravilhoso. Só o fato de ter um lugar reservado, que ele diz que ele pessoalmente irá lá reservar para nós, não tem que medir com mão humana, porque não tem como conseguir. O melhor caminho para nós, aliás, o único caminho para nós é esse, obediência. E obediência é a obediência que a gente se põe debaixo de intimidade com Deus. Amém?